Investidor, tudo bem? Aqui é Max Machado e no vídeo de hoje vamos falar das principais diferenças entre fundos de tijolo e fundos de papel. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos nessa! A primeira diferença entre fundos de tijolo e fundos de papel está na composição de suas carteiras. Por um lado, os fundos de tijolo têm a maior parte do seu patrimônio alocado em ativos físicos, mais precisamente imóveis. E como exemplo podemos citar as torres corporativas, shopping centers, galpões logísticos, entre vários outros. E é dessa característica que se origina o termo fundo de tijolo, pois o fundo é efetivamente proprietário de imóveis ou parcela deles. Já os fundos de papel têm a maior parte do seu patrimônio investido em títulos financeiros da dívida imobiliária. Dentre os principais títulos financeiros que compõem a carteira da maioria dos fundos de papel, podemos citar os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, os LCI, que são as letras de crédito imobiliário, e as LHs, que são as letras hipotecárias, ok? Se você não sabe o que são certificados de recebíveis imobiliários, ou não entende a dinâmica de emissão desses títulos, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que lá eu explico tudo de maneira bem detalhada. Agora vamos para a segunda diferença. Tendo em vista os diferentes tipos de ativo que compõem esses dois tipos de fundos, fica claro para a gente entender que a forma de geração de caixa desses fundos também é diferente. Nos fundos de tijolo, por exemplo, os rendimentos que os cotistas recebem periodicamente são provenientes da atividade imobiliária desenvolvida por esses fundos. Ou seja, se um fundo é proprietário de uma torre corporativa, por exemplo, os rendimentos serão originados majoritariamente dos aluguéis pagos pelos inquilinos. Já os rendimentos dos fundos de papel são oriundos majoritariamente dos juros pagos pelos emissores dos títulos, que compõem as suas carteiras. Outra diferença que esses dois tipos de fundos têm está relacionado aos tipos de risco que eles estão expostos. Todo ativo financeiro está exposto a uma variedade de riscos, mas aqui vou citar apenas alguns deles, os principais. Quando a gente pensa nos riscos aos quais os fundos estão expostos, nós podemos fazer isso sob dois pontos de vista. Ou podemos fazer sob o ponto de vista do preço da cota, ou sob o ponto de vista dos rendimentos periódicos. Do ponto de vista do preço das cotas, tanto os fundos de tijolo como os fundos de papel estão expostos ao risco de mercado. Mas o que seria esse risco de mercado? Na prática, o risco de mercado é o risco que você tem de comprar hoje uma cota por R$100 e daqui a um mês essa cota está sendo negociada a R$90. Ou seja, o risco de mercado está associado à oscilação de preço dos ativos. Já do ponto de vista dos rendimentos, a situação muda. Levando em consideração a composição da carteira desses dois tipos de fundos, podemos observar que eles estão expostos a basicamente dois tipos de riscos diferentes. Quando um fundo de papel adquire um CRI, por exemplo, na prática, ele está emprestando dinheiro para o emissor desse CRI. Então, o risco que esse fundo assume é o risco de levar um calote, ou seja, o risco de crédito. Sabe aquela situação em que você vai para um churrasco com aquele seu cunhado folgado e na hora de pagar a conta, ele pede para você adiantar o dele, que depois ele vai acertar com você? Pois bem, ao fazer isso, você está se expondo a um risco de crédito, que é o risco do seu cunhado não pagar a dívida dele. Agora vamos para o fundo de tijolo.
fundo de tijolo tem sua carteira composta principalmente por ativos físicos, prédios, galpões, shoppings e etc. Portanto, esse tipo de fundo irá gerar renda através da exploração desses ativos. Em outras palavras, o fundo vai desenvolver uma atividade de gestão imobiliária e assim oferir receitas através principalmente do aluguel desses imóveis. Nesse caso, o investidor que adquirir cotas desse tipo de fundo vai estar se expondo ao risco do negócio, que pode ser a vacância, que é a ausência de inquilino ou também a falta de liquidez no mercado imobiliário, e possibilitando assim uma eventual venda dos imóveis. Perceba que, em se tratando de fundos de papel, a priori, pouco importa para o fundo como os emissores dos títulos estão desenvolvendo as suas atividades, desde que eles mantenham a sua capacidade de honrar suas obrigações. Já em se tratando de fundos de tijolo, a atividade desenvolvida na gestão imobiliária é essencial para o sucesso do fundo. Compartilha aqui nos comentários se você sabe de outra diferença que eu não citei aqui no vídeo. Se você quer ter mais informações sobre fundos de investimentos imobiliários, acesse nosso site. Vou deixar o link aqui na descrição. Siga-nos também no Instagram. Vou também deixar aqui o link do Instagram. Então é isso. Valeu, bons investimentos e até a próxima.